Salmo 132. Assim mesmo, irmão Paulo, participar do filho. Dá para deixar para gravar só depois, né? 132. Os bárbaros eram quem não haviam arquivos. Os civilizados sempre têm arquivos. Vamos lá. 3, 4 e 5. Como é que diz aí? Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Amém. Glórias a Ti. Pai, direciona, ó Deus soberano, esse estudo. E fala conosco, pelo Teu Espírito, ó Deus, tirando de nós toda incredulidade, toda dúvida, Senhor, todo temor. Tem misericórdia da Tua igreja e nos conduz, Senhor, segundo a Tua vontade, para o Teu descanso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Ti, ó Deus. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Nós estamos nele, nós estamos no repouso. Nós não estamos mais no deserto. Nós sabemos que cada um está no estágio, mas nós estamos em Canaã. E agora tem Jerusalém para ser conquistado. Nós estamos em Canaã, nós estamos no descanso de Deus, e tem Jerusalém para ser descansado, ou seja, para ser conquistado. Estamos caminhando para Jerusalém. Hoje à noite nós chegamos em Jerusalém. E aqui ele diz assim: eu não entrarei na minha tenda, não subirei ao leito em que durmo, em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. E aí, vamos questionar isso aqui, porque Davi está dizendo que não subirá, não entrará na sua tenda, não dará sono, não subirá ao seu leito, não dará sono aos seus olhos, até que encontre lugar para o Senhor. Mas o Senhor mesmo disse para Davi: Davi, eu não habito em templo feito por mãos humanas. Eu não habito em templo feito por mãos humanas. E aí? Davi estava atrás de um lugar para que Deus pudesse habitar, que fosse um lugar de repouso para o Senhor. E qual é a equação disso tudo? Como é que é resolvido isso? Então há uma contradição, como nós ouvimos até de pastores que dizem, que defendem que a Bíblia se contradiz. Será que nós vamos entrar nessa de contradição? A Bíblia se contradiz? Será que é verdade? Esse cântico aqui provavelmente é cântico de Davi. É um cântico de ramagem. E nós vamos olhar para o contexto histórico e nós podemos afirmar com segurança que Davi era uma figura de Cristo. Davi, ele era uma figura de Cristo. Davi, ele foi rei, Davi, ele foi sacerdote e ele foi profeta. Como sacerdote, intercedendo pelo povo, falando com o próprio Deus, ele não era da linhagem de Levi,
Ele era da linhagem de Judá. Mas mesmo assim, Davi, vocês lembram que Davi por umas 2 vezes fala Davi como uma estola sacerdotal? Vocês lembram? Sim. Alguém é capaz aqui de lembrar alguma delas? A morte do seu filho. Na morte do filho? Eu não lembro na morte do filho, mas lembro... Da ida para a guerra, quando os filhos chegam. Subirei, Senhor. Quando ele traz a arca da aliança, ele tinha uma estola azul, né? Uma estola azul, púrpura, alguma coisa assim, azul. E também quando os amalequitas levam as mulheres dele e do povo que estava com ele, 400 homens, e a Bíblia relata que ele, quando chegaram lá na cidade, que a cidade estava queimada, levaram tudo, aí ele senta, a Bíblia diz que ele senta no chão, e todo mundo começou a chorar, e ele também chorando. E os homens diziam assim: a culpa é tua, Davi, a culpa é tua, a culpa é tua. E Davi ali chorando. E o interessante disso tudo é que Davi ele não buscou consolo com alguém. Davi ele não buscou consolo com alguém, com homens. Ele não buscou consolo. Podem ler lá, que os irmãos vão. Ele não foi chorar para alguém, levaram minha mulher, meus filhos, todo mundo. A palavra de Deus diz que ele relata dessa mesma forma. Ele se fortaleceu no Senhor. Amém. Aquilo que Paulo fala lá no capítulo 6 de Efésios. Que ele diz assim: quanto mais, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Davi se fortaleceu no Senhor e pediu a estola sacerdotal e consultou ao Senhor. Lembram dessa passagem? E aí ele consultou ao Senhor: Senhor, eu vou atrás dos amalequitas, tu me dá ele na minha mão? Vai, Davi, eu darei. E aí ele pergunta de novo: Senhor, eu vou atrás dos amalequitas, tu me dá tudo, Senhor, tu me dá a nossa família de volta? E ele diz assim: vai, Davi, que eu dou. Então Davi, ele foi rei, sacerdote e profeta. E a palavra de Davi era sempre lei em Israel. Lembram também quando ele estava voltando, quando ele ia, ficaram 200 homens, estavam cansados. Foi assim? E era o propósito do Senhor. O Ribeiro de Bezó. Ficaram 200 homens cansados. Ele deixou eles lá. E foi embora só com 200. Quando voltaram, os 200 que foram disseram assim: nós não vamos repartir o despojo. Não vamos repartir. O que é que Davi diz? A partir de hoje, e ele diz assim: a partir de hoje, não se faz mais assim em Israel. Olha só, e isso ficou como lei. A partir de hoje, não se faz mais assim em Israel. Todos vão ganhar. E aí ele repartiu com os 200 que ficaram e mandou para toda a Judéia, para todo Israel, um pedaço para cada tribo. Ou seja, um pouco do despojo para cada tribo. Então ele foi rei, sacerdote e profeta. Ele era uma figura de Cristo. E Cristo, ele foi rei, sacerdote e profeta. Então aqui não é Davi procurando um lugar de repouso para o Senhor. Não é Davi. Aqui é Cristo.
É Cristo dizendo, Cristo está dizendo, o Senhor, eu não darei sono às minhas pálpebras, não subirei ao meu leito, enquanto não encontrar um lugar para o repouso. Que repouso? Lugar de descanso, um lugar de satisfação, um lugar de prazer para o meu Deus. Amém. Um lugar onde ele possa se sentir satisfeito, onde ele possa ter alegria, prazer. Porque é para isso que o Senhor, que nós também estamos sendo conduzidos. Porque aqui o Senhor, aqui Cristo está preparando um lugar de prazer, de satisfação para Deus. E Ele veio. E Cristo veio. Como nós já falamos todos esses dias. Cristo se propôs. Agora nós vamos ler lá eu só recitei, Isaías 42. Quando você 1 e 2. Quando você falou da história sacerdotal, 2 Samuel 6,14 fala, Davi quando trouxe de volta a Arca da Aliança para o arraial, ele vinha enrolado com estola, com éfode de linho, com estola de linho. Ele vinha dançando. Amém. Isaías. Isaías 42, 1 e 2. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Amém. Glória a Deus. Ele promulgará o direito. Que direito? A justiça. Ou seja, Ele nos dará livre acesso. Ele promulgará o direito aos gentios. Ele nos dará livre acesso a chegar diante do Pai. Ou seja, Ele veio salvar um povo. Ele veio salvar um povo. Isaías 61. Ele veio salvar um povo. Ele veio libertar um povo e fazer desse povo um povo todo seu. Amém. Como diz lá em Tito 2,14, né? O qual a si mesmo se deu por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo o quê? Vamos lá, vocês sabem. Um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Um povo, ele vem salvar um povo. Ele vem preparar esse lugar de satisfação, de prazer para o Pai. E Paulo vai falar sobre isso em Filipenses. Leia aí. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de espírito, de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. É o 10, né? Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e as vossas vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar de vossa vergonha trareis dupla honra. Em lugar de afronta exultareis na vossa herança. Por isso,
Na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, ó Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será reconhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Glória a Deus. Agora me diga aí, meu amado. Veja só o que foi que falou aí. Então, ele falando do ministério dele, aí ele diz assim: vós sereis chamados de sacerdotes do Senhor. Sacerdote do Senhor. Ministros do nosso Deus. Ministro. A igreja. Sacerdote, ministro. Aí ele assim, ele diz que nós seremos chamados de plantação. Só me lembrando aqui. Aí no 9 era no 10. Uma coisa assim. Me ajuda, irmãos. Onde é que está a planta de letra? Plantação. Vocês esqueceram? Onde está o... Que versículo é esse, meu irmão? Versículo 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor Carvalho. para a sua glória. Jardim do Senhor. Nós somos o jardim do Senhor. Porque Ele veio fazer isso. Ele veio nos libertar. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar boas novas. Para dar liberdade. Para quebrar as cadeias. E agora, o que os irmãos acham que depois de um acontecimento desse, vamos revivenciar esse acontecimento aí. O que há depois de um negócio desse, de ouvir isso? Depois de acontecer, depois desse acontecimento, o que há? O que pode haver no meio do povo de Deus? O que pode haver? Qual é a atitude dos libertados? Daqueles que foram cativos, qual é a atitude? Vocês lembram qual a atitude das pessoas quando ouviram que a princesa Isabel assinou a lei para libertar, a lei áurea, para libertar os escravos? Vocês conhecem as histórias, aqui tem professor. O que foi que houve? Ficaram alegres. Não ficaram só alegres, não. Eles fizeram foi festa. Eles dançaram. Foi ou não foi? A história conta isso. Houve festa, júbilo, alegria, dança. A palavra de Deus fala sobre isso. Ele diz assim, lá em Malaquias, capítulo 4, verso 2, ele diz assim: mas para vós nascerá o sol da justiça. Ele termina no Antigo Testamento dizendo: mas para vós outro nascerá o sol da justiça. E no Novo Testamento, Mateus começa com o sol da justiça nascendo. Amém. Mas para vós nascerá o sol da justiça e saireis pulando feito bezerro, solto da estrebaria. Aleluia. Quem conhece aqui, quem experimentou isso aqui nos currais, aqui onde criava carne, quando soltava os bezerros saíam pulando. E num dia desse sol era mais, quando chovia à noite, quando tinha um dia desse. A alegria, júbilo, a festa. Ele veio justamente para preparar esse lugar. Jesus veio preparar esse lugar. Quem é aquele que vem de Bósra, aí em Isaías 63? Quem é esse que vem de Bósra com as roupas salpicadas, com as vestes salpicadas? Olha aí, 63. Quem é este que vem de Edom, de Bósra, com vestes vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar.
porque está vermelho o traje, e as suas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou, e as vestes, e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me e não havia quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, o meu furor embriaguei-os, derramando por toda a terra o seu sangue. Glórias a Deus. Como é que fala aí no verso 10? Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Não, então não é esse versículo. É o verso 9, alguma coisa assim, que ele fala sobre as vestes. 61:10 fala das vestes, mas 63 também fala. Leia aí, irmão. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noiva que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Amém. Glórias a Deus. Nos vestiu com mantos de louvor e vestes de justiça. E ele realmente fez isso. Aí no 63 também fala, não lembro qual é o versículo. As vestes de justiça, a justiça de Cristo, ele nos vestiu. Isso vai falar em toda a Bíblia. Apocalipse fala muito, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 11. Fala que ele nos vestiu com vestes brancas. As vestes que o Senhor nos vestiu, a justiça dele, nós vamos comparecer diante do Pai com as vestes de justiça. Vestido por Cristo. Cristo foi quem nos deu essa veste, não a nossa justiça. Porque as nossas justiças são como trapo de imundícia. As nossas boas obras são como trapo de imundícia. Nós não temos condições de chegar lá diante do Pai e cobrar. Como vai falar no capítulo 7, 22, 23 de Mateus. Que ele diz assim, Senhor, muitos naquele dia dirão, Senhor, eu curei no teu nome, expulsei demônio, preguei o evangelho. Senhor, eu tenho direito. Eu tenho direito. E ele vai dizer assim, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. São aqueles que hoje dependem daqueles resgatados que se sujeitaram, que entregaram sua vida, se renderam ao Senhor para viver essa nova realidade de Cristo, que ele preparou para que andássemos nela. Amém. Tanto Tito 2,14 fala, quanto Efésios capítulo 2,10. Ele preparou as boas obras, ele preparou tudo para nós. E olha, presta atenção o que ele diz aí em Isaías 63. Ele diz assim, eu conquistei sozinho com o meu braço, eu admirei-me que não havia ninguém que me ajudasse. Jesus Cristo, ele fez aquela aliança só. O que nós fizemos para contribuir foi só pecar. Ele veio e sozinho, com o seu braço poderoso, esmagou, pisou as uvas. Ele conquistou a liberdade e nos deu a sua vida. Amém. Amém. Aí está a liberdade, aí está a vida. Aí o Senhor vai dizer assim, aí nos versos 13, 14 e 15. 13, 14 e 15 do Salmo 132. 13, 14 e 15. A resposta aqui, que o Senhor está procurando um lugar de repouso. Ele diz assim, não darei sono, as minhas pálpebras, não subirei ao meu leito, eu não entrarei na minha tenda, enquanto não encontrar um lugar para o repouso do meu Senhor. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi.
Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Glórias a Deus. Pois o Senhor escolheu a Sião. Olha a cidade. O Senhor escolheu a Sião. Moriá, sacrifício. Sião, governo. O Senhor escolheu a Sião. Lembram lá de Apocalipse capítulo 21, que ele diz assim: eis que eu vi. O que é que ele vê no Apocalipse 21? O que é que ele vê? Ele lembra? Eis que eu vi descer do céu, adornada. Vamos ler lá, vamos ler. Vamos ler. O que é que ele vê? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, A cidade santa, a nova a Jerusalém, nova Jerusalém. que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Ele escolheu a Sião, ele escolheu a Jerusalém. Jerusalém vai ser conquistada. Para quê? Ela foi conquistada. Ela foi conquistada por Davi. Ela foi conquistada para que aqui se ofereçam sacrifícios. Que sacrifício? Aquele sacrifício que nós estamos sendo edificados para oferecer sacrifícios espirituais, para que sejamos sacerdotes e ofereçamos sacrifícios espirituais a Deus. Amém. Estamos sendo edificados para a habitação, para a morada de Deus no Espírito. A cidade santa. O povo de Deus está ali. A igreja do Senhor está ali. Ela foi conquistada para que o povo de Deus possa congregar, se reunir. E observem que não é aqui na terra. Aqui é um estágio. Paulo fala sobre isso. Né? Se estou enganado, em Filipenses ou é Colossenses, se não estou enganado, que ele diz que nós somos estrangeiros e a nossa cidade celestial está lá. Nós estamos indo para lá, nós estamos caminhando. Também no capítulo 11 de Hebreus fala sobre isso, que Abraão ele buscava uma cidade ao qual o arquiteto e fundador é Deus. A cidade celestial. Ele não buscava uma pátria aqui na terra. Nós também estamos aqui de passagem. Nós buscamos uma pátria celestial. Os donos de sítio aqui edificaram um monte de coisa aí, hoje está em ruínas. Eles só se lembraram daqui. Eles achavam que ia viver aqui muitos anos. Talvez acreditassem que os filhos iriam dar continuidade nos seus projetos. Mas se acabaram. Está aí os sítios. Também um dia, talvez, quando nós formos, tudo que nós edificamos vai de água abaixo. Mas nós temos uma pátria. Para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que aguardam no Senhor, Glória a Deus. tem um lugar preparado. Eu escolhi. Pois o Senhor escolheu e preferiu por sua morada Sião. Ele escolheu a Sião e preferiu por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Porque essa é a promessa. E o Senhor estará ali, e limpará dos seus olhos toda lágrima. Não existirá mais choro, nem pranto, nem dor. E o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Nós veremos ali o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que foi transpassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões. Nós vamos vê-lo face a face. Nós vamos estar com ele em Sião.
o seu povo vai estar com ele na cidade santa, a nova Jerusalém, Glória a Deus. que descia ataviada como noiva para o seu noivo, para o Cordeiro. E nós estamos nessa caminhada. Hoje nós estamos no descanso, estamos em Canaã e estamos prosseguindo para Jerusalém. Mas será que realmente nós desejamos Jerusalém? Enquanto nós estivermos com medo de morrer, eu não estou te dizendo aqui que nós temos que ter vontade de morrer. O apóstolo Paulo fala isso. Ele diz assim, não que eu queira ser despido. Quando ele diz assim, não que eu queira ser despido, ele diz assim, não que eu queira morrer. Não que eu queira ser despido, mas é que eu quero ser revestido. Amém. Enquanto nós estivermos com medo de morrer, nós estamos alegres e contentes com tudo, com todas essas coisas aqui. Verdade. Eu não estou dizendo que ninguém aqui deve querer morrer, não. Mas há um desejo, quando nós compreendemos essas maravilhas do Senhor, quando o Senhor nos faz compreender por graça, nós desejamos. Quem conhece, deseja. Viu? É por isso que Paulo dizia, o meu desejo era estar lá, mas por causa de vós estou aqui, eu vou ficar aqui até que o Senhor queira. Porque ele conhecia, Davi conhecia, ou seja, Paulo conhecia, pessoal. Paulo conhecia, meus amados. Ele conhecia essa realidade. É tanto que ele não fala, ele não descreve, porque ele diz, ele conta. Ele diz assim, eu conheço um homem que há 12 anos, alguma coisa assim, né? Não sei há quantos anos, não estou lembrado. Ele diz assim, foi até o céu, até o terceiro céu. E lá ouviu coisas inefáveis que ao homem não é digno de ouvir. Ou seja, se ao homem não é digno de ouvir, então ele não escreveu. João também ouviu coisas lá, um trovão, e ele não escreveu. O Senhor disse assim, não escreve. Que o trovão está falando. Não escreve. Tem coisa que o Senhor não revelou. Aí o que é que Paulo fala para nos consolar? Tenha calma. Aí ele diz assim, aquele que olho não viu, e ouvido não ouviu, e jamais chegou ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para vós hoje. Amém. Para consolar. Olha, o Senhor não deixou que eu escrevesse, que eu mostrasse para vocês as maravilhas. E mesmo assim, as coisas que Paulo escreveu, ainda tem muita gente perdido. Tem gente mais perdida aqui nas cartas de Paulo do que segue em tiroteio. E não compreendem. E Pedro, lá no capítulo 3 de 2 Pedro, ele diz assim, olha, o meu irmão Paulo escreve coisas difíceis de ser compreendidas, que um monte de histórias para a sua própria condenação. Então, até Pedro fala sobre isso. Tem muita gente perdida aqui nas cartas de Paulo, porque o que ele escreve foi por revelação, não foi por experiência. Não, eu tive minha experiência, assim como Davi teve experiência. Ele não teve experiência, ele vivenciou, ele ouviu, ele esteve lá. O Senhor mostrou para ele. Ele mostrou tudo. Ele não somente ouviu, mas ele viu, ele contemplou com os seus olhos. E aí, ele dá o máximo, sem escrever aquilo que o Senhor disse não escreve, mas ele dá o máximo para que nós possamos compreender. Tanto que ele no capítulo 3, vamos lembrar, lá de Efésios, ele diz assim, olha, eu escrevi resumidamente, aí anteriormente, e agora vocês pode ser que vocês entendam, possa ser que vocês compreendam. No capítulo 3. A partir do verso 3. 3 e 4. Perdão, pastor. Capítulo 3, 3 e 4.
como pela revelação me foi manifestado o mistério. Conforme acima em poucas palavras vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Olha aí. O qual em outra geração não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Leia aí o resto do versículo. Sim. Como se revelou agora no Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. No Espírito. Veja só, ele diz assim, eu falei resumidamente, ele não falou tudo, ele resumiu. Não é assim? Não dá esse entendimento? Amém. Eu falei para você resumidamente. Mas agora vocês podem compreender. Talvez vocês compreendam. Porque, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Ou seja, o que é que ele está falando aí? Mistério de Cristo. De quem é que ele está falando? Da igreja. Amém. Amém. Está falando da igreja. O mistério de Cristo. Ou seja, talvez você compreenda quem você é no corpo, qual a sua função. E ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre isso. Aí 2,14, ou seja, 2,12 de 1 Coríntios, ele também fala sobre isso. Que Deus nos deu um Espírito para que nós possamos compreender o que nós recebemos por graça. Vamos ler mais direitinho no 2,12 de 1 Coríntios? Ora, nós não temos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que de Deus, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que por Deus nos foi dado gratuitamente. E o que é que Ele nos deu para que nós possamos compreender isso? O seu Espírito. O seu Espírito. Ele colocou em nós um Espírito, o Espírito dele, para que nós possamos compreender. Porque ele diz aí, nesse mesmo texto, ele diz assim, quem compreende a mente de Deus senão o seu Espírito? Quem compreende as coisas do homem senão o seu próprio Espírito? Você sabe o que você está pensando. O seu Espírito sabe, o meu sabe o que eu estou pensando, o que eu quero, qual a minha intenção. O Espírito de Deus conhece a mente de Deus. Então ele colocou o Espírito dele dentro de nós para que nós possamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida como igreja. Nos deu esse Espírito. Então, meus amados irmãos, esse lugar, nós vamos chegar hoje de noite aqui no Salmo 133, que mostra essa congregação. Qual é o modelo que ele quer para a sua igreja. Aqui, lembre-se que aqui nós estamos no Antigo Testamento. Aqui no Antigo Testamento ele está apontando para a realidade. Aqui é como que fosse uma sombra, uma figura. Aí, aqui é como que seja uma seta. Ele está apontando. Olha, eu não sou a realidade é aquele que vem. Quem é que vinha? Cristo. A realidade é aquele que vem. E muita gente está parada no Antigo Testamento, tá ou não está? Tem muita gente aqui, ó, enganchou na lei, dizendo, nós temos que cumprir a lei. Não tem gente que diz que tem que cumprir a lei, não tem? Nós não temos que cumprir a lei, nós temos que viver Cristo. Amém. Porque, me diga, Cristo, a vida que ele viveu aqui na terra, o que é que a lei condena Cristo? A lei condenou Cristo? Vocês conhecem alguma coisa falando aí na Bíblia? A lei condenou? Tem alguma coisa que pode condenar Cristo? Nada. Mas não conseguiu. Aí, Cristo em nós, tem alguma coisa que nos condena? Se nós vivemos Cristo, se Ele nos conduz a essa vida de santificação, como Ele diz aí no capítulo 17 de João, Ele diz assim, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Pai, eu me santifico para que eles sejam santificados em mim, verso 17 e verso 19. Pai, eu me santifico para que eles sejam santificados em mim. Para que eles sejam santificados na verdade. Amém. Ou seja, a vida de Cristo manifestando na nossa vida, que lei vai condenar? Me diga. A lei está sendo cumprida naturalmente porque a vida de Cristo se manifesta. Quando nós nos entregamos para que essa vida realmente flua em nós.
Não existe lei. Aí tem gente pregada no descanso, no sábado, chamado descanso. Aí Paulo diz assim, ó, ninguém vos prive por causa de comida, bebida, ou nova, ou festas, ou sábados, porque tudo isso tem sido figura, mas o corpo de quem é? O corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. Ninguém vos prive por causa disso. Agora nós estamos vivendo no descanso. Nós estamos no descanso todo dia. O descanso hoje não é só no sábado, no domingo. Aí eles dizem assim, muitos dizem assim, foi a igreja católica que mudou do sábado para o domingo. Eu até estava lendo um livro agora, da Adventista, mostrando que a igreja católica foi quem mudou do sábado para o domingo. Mas eles não sabem, muitos não sabem que a igreja católica, Roma, foi usada por Deus. Foi um instrumento de Deus. Muitos não sabem. Aí por isso dizem, na ignorância, dizem assim, não foi a igreja católica. A igreja católica só foi usada por Deus para fazer isso. Por quê? E por que mudou do sábado para o domingo? Na verdade não mudou. Lá no Antigo Testamento eu mostro para quem quiser ver, que lá no Antigo Testamento o Senhor já apontava para o domingo. Que a realidade não era sábado, era no domingo. Lá no Antigo Testamento, aqui ó, lá no Pentateuco, ele mostra isso, ele aponta para o domingo. Aí, no primeiro dia da semana vem o nascimento do Filho de Deus, o sol da justiça nascendo para vós outros. Mas para vós outros que creem em mim, nascerá o sol da justiça, e saireis pulando, saltando, feito bezerro na estrebaria, solto na estrebaria. E nasceu o sol da justiça no primeiro dia da semana. Porque na lei você trabalha para descansar. E na graça você descansa para trabalhar. Amém. Você já vai descansar. Amém. Ninguém pode reclamar que você descansou. Na lei você faz para merecer. Na graça você merece para fazer. E os merecimentos não são nossos. Os merecimentos é de Cristo. Amém. Ele já restaurou. Ele conquistou. Ele já está preparando esse lugar de repouso para Deus. Qual é o lugar de repouso para Deus? É isso aqui, ó. A igreja. Quão bom, nós vamos ver hoje à noite. Quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam sentados em comunhão. Aí é o prazer de Deus, a alegria do Senhor na nossa vida. E a gente nem imagina isso. Nem tem ideia. O Senhor tem prazer em mim? Tem. O Senhor tem prazer nisso. Na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos. Amém? Amém. Papai do céu continue trabalhando nas nossas vidas, direcionando, revelando Cristo. Que ele diz lá em João 14, ele diz assim, aquele que ouve a minha palavra, eu o amarei e me manifestarei a ele. Me darei a conhecer. Se revelar é aparecendo, se dando a conhecer. Então, que Papai do Céu nos conduza nessa verdade, a sua verdade. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Amém.